A paz, amados irmãos, hoje nós estamos trazendo para os irmãos a continuidade do nosso estudo de sábado, que é sobre o verdadeiro Salvador e Criador. E hoje nós vamos dar continuidade desse estudo, porque nós já conhecemos o nosso Criador e Salvador, mas é bem melhor que nós nos aprofundemos para aumentar nosso conhecimento, que nunca é demais o conhecimento. E às vezes nós conhecemos parte, mas sempre vai ter mais parte para que venhamos crescer nesse conhecimento. Então, convido os amados irmãos a abrir suas Bíblias para nós fazer a leitura do texto básico da lição de hoje, em Shaial, que é Isaías. Vamos ler o texto devocional, que está no capítulo 43, versículo 8 ao 13. 43 de Shaial, Isaías, versículo 8 ao 13. Diz o seguinte: portanto, libertarei este povo que, embora tendo olhos, é cego, e ainda que tenha ouvidos, é surdo. Que todas as nações se congreguem e que os povos se reúnam. Que dentre eles pode anunciar isso e nos revelar o que aconteceu no passado. Que eles tragam suas testemunhas para que se justifiquem, para que outros, ao ouvi-los, possam dizer: sim, isso é verdadeiro. Vocês são as minhas testemunhas, diz Yahweh, e o meu servo a quem escolhi, para que saibam e confiem em mim, e entendam que eu sou mesmo. Nenhum Criador havia antes de mim, e nenhum haverá depois. Eu, sim, sou Yahweh, e além de mim não existe Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu mostrei. Criador estranho não houve entre vós. Portanto, vocês são as minhas testemunhas, diz Yahweh, e eu sou o Eterno. Antes que existisse o tempo, eu já o era, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Quando eu ajo, quem pode me impedir? Que o Eterno nos abençoe e coloque em nossos corações essa mensagem, que hoje falaremos algo a respeito a ela, em nome de Yahweh, nosso Salvador. Amados irmãos, convido a todos para que, em nome do nosso Salvador Yahweh, Mashiach, inclinemos nossas cabeças e voltemos ao Pai Celestial em oração, pelas suas bênçãos, sua compaixão, sua presença em nós. Oremos nesta manhã, em nome de Yahweh. Soberano Pai, Criador dos céus e da terra, chamamos, ó Pai, tua presença neste dia, ó Pai, pedindo as tuas bênçãos, te agradecendo, ó Pai, pela esta noite maravilhosa que nos concedeste, ó Pai, por este sono reparador que tu nos concedeste para renovar nossas forças físicas para um novo dia, ó Pai. Somos gratos a ti, ó Pai, para o pão que nos tem dado, pela água que temos bebido, ó Pai, pelos amigos, pela família, pela congregação dos teus servos e por a fé que temos em teu imaculado nome. Pela tua palavra nos revelada, ó Pai, pelo poder do teu imaculado Espírito eterno. Então, enfim, somos gratos por tudo, ó Pai, por bênçãos que já conhecemos, por muitas bênçãos até que recebemos e não tomamos conhecimento delas. Somos gratos a ti, ó Pai. E assim viemos neste momento juntos, teus servos reunidos, ó Pai, pela mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo entendimento, buscar a tua presença, ó Pai, pedindo a tua bênção sobre cada um de nós, que tu nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça, nos dirija, Pai amado, nos caminhos que devemos andar, segundo a tua vontade, ó Pai, como o teu querer. Vem nos abençoar nesta manhã, ó Pai, nessa escola bíblica, onde possamos juntos, ó Pai, aprendermos mais de ti, buscando a tua presença, para que possamos crescer mais em conhecimento de ti, ó Pai.
e andarmos nas tuas plenitudes, na tua bênção, na tua presença, ó Pai, sem errarmos o nosso caminho nem para lá nem para outro, mas prosseguimos sempre para o alto e para o alvo, consumando nossa fé que és tu, ó Pai amado. Pedimos assim a tua bênção nesta manhã, em nome do nosso Salvador Yahshua, para os teus servos aqui em Fortaleza, os teus servos ali em Ocari, Serra Azul, onde tiver os teus servos, invocando o teu magnânimo nome nesta manhã, buscando a tua presença em honra ao teu mandamento, guardando o teu imaculado sábado, ó Pai, que nós choramos pedindo a tua bênção por todos, que a presença da enfermidade, que abençoe de cada um em particular, e fortaleça-nos na fé, pois pedimos as tuas bênçãos nesta manhã em nome do nosso Salvador Yahshua, o Mashiach que vive e reina por toda a eternidade. Anaor. Muito bem, amados irmãos, nós estamos neste momento a lição de hoje, com base na leitura que fizemos nisso do trabalho desta manhã. Pedimos assim as bênçãos do Eterno para que juntos possamos receber o espírito de compreensão e de entendimento, para no espírito contrito, o coração quebrantado, a mente voltada para o Eterno, estudarmos essa lição hoje, que por certo trará para nós edificação, elevo espiritual em nossas vidas. Nós aqui em Yahshua, o Mashiach, era o único meio pelo qual o Pai Eterno, o Altíssimo, recebe honra. Nós vimos aqui que, no texto que nós lemos aqui, o Eterno dizendo para nós que Ele é o único Salvador, Ele é o único Criador, Ele é o único em tudo, que antes dele não houve e nem depois dele haverá outro semelhante a Ele. Ele é único. E esse Eterno, esse Criador eterno que é único, Ele é Espírito. E Ele, sendo o Salvador, precisaria prover o meio de salvar a humanidade que estava perdida, caída em pecado, inclusive o seu povo, o povo de Israel. Então, vimos aqui que, nesse texto, ele falou no versículo 10 o seguinte: vocês são as minhas testemunhas, disse Yahweh, e o meu servo a quem escolhi. Então, o Mashiach, esse servo que ele escolheu, é o Mashiach, que é a verdadeira testemunha do Pai Celestial. Então, e o Pai, os apóstolos, os profetas e o próprio Mashiach, o servo fiel, ele todos são testemunha de que Yahweh, o Eterno, é o próprio Yahweh, e que não há outro, Ele é o Criador, e não há outro além dele. Então nós precisamos conhecer com base bastante bíblica o fundamento dessa mensagem, para que não venhamos em tempo algum nos apartar dessa grande verdade. Nós encontramos aqui em Romanos, capítulo 16, verso 27, o que Shaul, ou o emissário Shaul, diz para nós. Em Romanos, capítulo 16, versículo 27, ele vai dizer para nós o seguinte: ao único e sábio Criador seja dada a honra por meio de Yahushua, o Mashiach, para todo sempre. Anaor. Então encontramos aqui que a honra, a exaltação, a grandeza, a pureza, a majestade do Criador, Yahweh, que é o nosso Yahweh, né? Ele vai ser revelado, vai ser manifestado por meio de Yahushua Mashiach, que é Yahushua Mashiach, né? Então ele, o Criador, a honra que é dada a ele é através de Yahushua Mashiach. Ele é a testemunha fiel, junto com todos os que nele creem, especificamente os profetas e os apóstolos. A nação judaica, a nação israelita, eram todos ali testemunhas de que o próprio Criador, Ele é único, Ele é Yahweh, é o Eterno. Então, quando nós estudando aqui esse texto, nós vamos ver que o texto lá de Isaías, né, ele vai dizer para nós
Ele está dizendo para nós lá em Isaías, que no capítulo 43, nós lemos no início do trabalho, ele vai dizer para nós, deixa eu voltar aqui o texto só para conferir nossa leitura. Ele vai dizer para nós o seguinte, deixa eu ver aqui o texto novamente, nós passamos aqui. Aqui, 43, Isaías. No versículo 12, o versículo 11, né? Ele afirma que eu sou Yahweh e além de mim não existe Salvador. Só há um Salvador. Já no estudo anterior nós mostramos ali em Efésios, capítulo 4, versículo 4 e 5, que só há um Salvador, um Criador, só um libertador. Não existe dois, não existe uma variedade de criadores, de dono, de salvadores, não existe, é só um, é único. Então nós encontramos que quando o Shaul está dizendo para nós aqui, ele vai dizer assim, quando o verso 11, o profeta Isaías está dizendo, eu sim sou Yahweh, e além de mim não há Salvador. Ele diz assim, eu anunciei, salvei e eu mostrei. Criador estranho não houve entre vós, portanto vocês são as minhas testemunhas. Diz Yahweh, e eu sou o Eterno. Então o Criador de toda a humanidade é o Eterno. Você entender isso aqui. Então essa honra de Criador, essa honra de Salvador que o Eterno tem, ela nos é manifestada por meio, conforme fala o emissário Shaul ali em Romanos, por meio de Yahushua, o Mashiach. Ele é que vai transmitir para nós esta honra de Salvador e Criador que tem no agir do Eterno. O Eterno diz ainda que ele agindo, não tem quem peça, ninguém pode pedir a sua ação. Como ele diz aqui no verso 27, ao único sábio Criador, só tem um único, seja dada a honra. Como que essa honra vai ser dada? Por meio de Yahushua, que é Yahushua, né? Quer dizer, se você não crê, se a pessoa não crê, Yahushua, Mashiach, o Filho do Altíssimo, ou a morada do Eterno, que é o templo, que é o corpo do Eterno aqui na terra, se ele não crê, ele não tem como honrar ao Criador na sua grandeza de salvar e de criar. Então, por isso que o Mashiach disse lá, ao Hana, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quem vem ao Pai, a não ser por mim ou não ser por mim. Então, quer dizer, só podemos honrar ao Pai, só podemos temer ao Pai, só podemos ir ao Eterno, ao Altíssimo, por meio de Yahushua Mashiach, porque ele é a fiel testemunha, junto com aqueles que nele creem, que é o Mashiach. Então diz aqui que ele, e isso é para todo sempre. Não. Então, em Tito, capítulo, ao ser 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 17, Shaul nos dá a mensagem dizendo o seguinte, 1 Timóteo, aqui, capítulo 1, verso 17, ele vai dizer para nós o seguinte, 1,17. Ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Criador, sejam a honra e os louvores para todo sempre, Anaó. Quer dizer, ao Rei eterno. Aqui está dizendo que o Rei eterno é Yahweh. Yahweh aqui na Bíblia, mas é Yahweh, ele é o Rei eterno. E imortal, não morre, e invisível. Temos que falar de outras mensagens, que quem morreu no madeiro não foi Yahweh, foi Yahushua, o Mashiach, o homem. Não Yahushua que habitava no Mashiach, o espírito que habitava no corpo, o homem.
Não, eles não morreram. Quem morreu foi o corpo, o homem, o corpo do Mashiach, no qual Yahweh veio habitar. Por isso que Shaul escrevendo ali aos Colossenses, no capítulo 1, ele vai dizer, versículo 15, depois vamos ver esse texto mais na frente, mas já adiantando um pouco, vai dizer que ele, o Yahushua Mashiach, é a imagem visível do Pai invisível. Quer dizer, o corpo do Mashiach visível era o corpo do Pai invisível. Ele é tido aqui como rei, o rei eterno. Quem era rei eterno aqui? O Mashiach ou Yahushua estava no Mashiach? Claro que era Yahushua, porque ele é Yahushua, é o eterno. Imortal, esse não morre. Quem morreu foi o homem, não o espírito eterno ele estava. E invisível, veja que o Mashiach foi visto, mas esse Mashiach, o filho que é visível, ele é a imagem do Pai invisível. Colossenses, capítulo 1, versículo 15 diz isso. Então vimos que aqui esse ser que está habitando no Mashiach, ele diz assim, é o único Criador, sejam a honra e os louvores para todo sempre. Então vimos aqui que só há um Salvador e só há um Criador, no caso, o próprio Yahweh. Mas se nós olharmos para as Escrituras, para o Brit Hadashah, vai mostrando aí que o Mashiach, o Yahushua Mashiach, é parte da criação. Ele diz que antes dele nada veio existir e nem depois vai existir. É como está lá em Isaías, quando foi dito que antes dele não houve criador nenhum e nem depois dele, porque ele é único. Então, é muito importante esse texto aqui, mostrando que um é o corpo do outro. O filho é o corpo do próprio pai, é a imagem do próprio pai. Então, quando nós adoramos Yahushua, o Mashiach, nós estamos adorando o pai, não o filho, o homem. O filho de Miriam, o Nazareno, não é para ser adorado, porque ali é o corpo. Adorar o que está no altar. Ele era apenas o altar, ele era apenas o altar do Pai. Então, adorar o Pai que nele está. Porque ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ainda em Timóteo, no capítulo 6, versículo 15 e 16, ele vai dizer para nós, Shaul vai dizer para nós o seguinte, capítulo 6, versículo 15 e 16, ele diz assim, a qual no tempo próprio manifestará o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Altíssimo, o Rei dos Reis e Altíssimo, assim de todos os líderes, aquele que possui ele só a imortalidade. Eu falava agora há pouco que o eterno não morre, é o imortal. Porque ele é imortal, porque só isso, como ele é imortal, só ele possui imortalidade. Você vê que o filho morreu. O filho carne morre no madeiro, derramando sangue para salvar a humanidade. E diz que o Pai eterno, o Espírito eterno, ele não morre, ele é imortal. E é o único que só ele possui imortalidade. E ele concede essa imortalidade aos que buscam por meio obediência à sua palavra. Então a imortalidade ela é concedida, que ele significa vida eterna, ou salvação eterna, significa que nós nos adquirimos do Pai o direito de vida eterna ou de sermos imortais. Então ele diz que esse ser imortal ele habita em luz inacessível, quer dizer, uma luz que nem o ser vai ter acesso, Deus não vai ter acesso, ninguém vai ter acesso a essa luz. A que nenhum ser humano viu, nem pode ver. Olha, o Mashiach nós vimos, o Mashiach foi visto, o homem foi visto como homem, visto pelos homens, maltratado, escorraçado, pisoteado, perseguido, torturado e morto. Porém, o eterno, o Espírito eterno, não. Porque o eterno, ele é Espírito, e Espírito ninguém vê. Espírito é um poder que age, e quando ele age nesse poder, quando ele age poderosamente, não tem quem venha interferir. E diz que a ele pertence a honra e o poder eterno. Então,
nós estamos vendo aqui que, mais uma vez, a honra é do Eterno. Mas através de quem? Através do Filho, através de Yahshua Mashiach. Por meio dele, o Pai recebe honra. Anaó? E no livro de Yaldá, que é Judas, só tem um capítulo, no versículo 4, e depois pular por 25, vê o que nos diz o apóstolo Yaldá. Pois se infiltraram sorrateiramente certos homens entre vocês, os quais já desde muito tempo atrás estavam determinados para este juízo. Homens ímpios que pervertem as benevolências do nosso Eterno ao convertê-las em libertinagem e rejeitam o nosso único, soberano e Salvador nosso, Yahushua, o Mashiach. Quem é soberano? Soberano é Yahweh, soberano é o Altíssimo, o Eterno. Aqui Yaldá, ele está dizendo que o Mashiach, ou Yahusha, o Mashiach, ele é o único soberano e salvador nosso, Yahushua, o Mashiach. Então não o homem carne, vamos dizer até mais uma vez, não o homem carne, mas o Espírito que está naquele homem, o Espírito que nele está. Ele disse, uma vez ele disse ali em João 14, ou João 14, 10, você, que é o Hana, né? 14, 10, ou você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quer dizer, o Pai estava no Mashiach, fazendo uma obra de reconciliação, de perdão, de benevolência, uma obra de resgate, uma obra para a vida. No versículo 25 do meu capítulo, mesmo capítulo de Yaldá, verso 25, ele diz o seguinte: ao único Criador nosso, libertador, por meio de Yahshua, o Mashiach, nosso Salvador. Então parece aqui que o Yahshua é um agora, sendo Salvador, e Yahweh é o Criador e Libertador. Mas ele mesmo só, ele é o Criador, ele é o Criador, Libertador e Salvador. Então esse é Yahshua, o Mashiach. Então diz que a ele sejam dados honra, majestade, domínio e poder ante todos os séculos, todos os tempos, agora e para todo sempre. Anaô. Mais uma vez o apóstolo vai mostrando aqui, Serra dizendo que assim seja, porque na verdade é isto que está escrito. Ele é o único Criador, nosso Libertador. Então como é que nós sabemos que, como é que diz que Yahshua, já vai dizer no versículo 4, que Yahshua Mashiach é o único, no versículo 4, é o único Criador, o único soberano e Salvador. Agora ele está dizendo aqui que esse único, esse soberano Salvador, Criador, Salvador nosso, Libertador nosso, ele age por meio do Yahshua, o Mashiach. Ou seja, age por meio da carne do Mashiach. Porque se o Mashiach não derramasse sangue, se quer derramar sangue, na verdade, não haveria salvação. Então o Salvador não poderia salvar a humanidade se não houvesse o sangue derramado, se não houvesse um corpo para derramar sangue. Por isso que o corpo do Yahshua, o Mashiach, ele é dado como sacrifício, oferta viva pelo pecado da humanidade. Então precisamos entender isso, que há um único, que não são dois, não é o Mashiach, o Salvador, e há o Criador, não. O Criador e Salvador único é um só. O Libertador é um só. Só que o Eterno salva a humanidade, resgata a humanidade através do corpo do Mashiach, através do ministério sacerdotal do Mashiach. Ministério humano, quando ele está na carne, quando ele se esvazia do seu resplendor e assume habitar em um corpo carne. Não é quer dizer que ele diz assim, ele deixou o seu resplendor e se fez carne. Não, o Eterno não se fez carne.
Ele criou um corpo, preparou um corpo carne para ele habitar nele. Agora, então, o Eterno agora está habitando em um corpo de carne. Então, quando ele se manifesta na carne, ele se manifesta na carne, não em carne. Alguém disse por aí que o Eterno Criador, chamando-o de Deus, se manifestou em carne. Não, ele não se manifestou-se em carne. O Eterno manifestou-se na carne de seu Filho, e derramou e salvou a humanidade não com o seu próprio sangue, mas com o sangue do seu próprio Filho. É o que está escrito. Então, o Filho, Yahushua, o Mashiach, que ele nasceu de Miriam. O Mashiach nasceu de Miriam. Esse é que, na verdade, tinha sangue para derramar, tinha corpo, tinha carne para ser morto ali no madeiro em favor da humanidade. Então vimos aí que, na verdade, há muitas colocações erradas a respeito de Salvador e Criador hoje, do Pai e do Filho. Porém, o Salvador, Yahu, quer dizer, quem é o Salvador? Yahu, o Pai eterno, o Altíssimo. Mas ele faz isso através de quem? Ele recebe esta honra de Salvador através de Mashiach Yahushua, o Mashiach, o seu filho, aquele que nasceu de Miriam. Então, o Salvador Yahu realizou a sua obra de redenção, que, quando ele diz eu salvei, em sua natureza plenamente humana. Quer dizer, ele assumiu a natureza humana, quer dizer, que a natureza humana, que é a natureza que está no Mashiach, que é a natureza do homem, e foi nessa natureza ele realiza esta obra salvadora, que no caso se dá pela humanidade, em resgate daqueles que estão perdidos, né? Isaías 53, Eshaiah 53, do versículo 1 ao 10, ele nos mostra esse ministério de redenção que o Eterno realiza pela humanidade através ou por meio de Yahushua Mashiach, por meio do homem, por meio da carne. Eshaiah 53, de 1 a 10, diz o seguinte: quem crê em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço de Yahu, foi crescendo como um renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha parecer em formosura, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele recebeu sobre si as nossas dores e levou as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido pelo Eterno e oprimido. Mas ele foi ferido não pelo Eterno, amados. Ele foi ferido, verso 5, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e através das suas feridas fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas, mesmo assim, Yahu fez recair sobre ele, sobre o Mashiach, a culpa de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que fica muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo iníquo ele foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Ferido por causa das transgressões do meu povo. E deram-lhe uma sepultura entre os ímpios, e a sua tumba feita pelos poderosos. Embora ele nunca tivesse cometido injustiça alguma, nem tivesse dito uma só mentira, todavia, foi da vontade de Yahu
diabo, esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferenda pelo pecado. Prolongará os dias da sua posteridade, e a vontade de Yahweh prosperará na sua mão. Então nós vemos nesse texto aqui o ministério sacerdotal do Mashiach. O ministério humano de Yahushua na terra através do corpo do Mashiach, que é a sua carne. Então vimos que ele foi um homem experimentado em trabalho, ele era um homem de dores, era um homem que não tinha um parecer tão belo que as pessoas fossem atraídas por ele. Era um homem de que os homens escondiam o rosto, não fizeram caso dele caso algum, mas o texto está dizendo aqui que ele foi massacrado, ele foi moído, ele foi torturado e morto. E diz que foi do agrado do Pai fazer isso. Não que o Pai se agradasse que ele fosse morto, não. Porque qual era a vontade do Pai? Qual era o agrado do Pai aí? O Pai queria salvar a humanidade. E não tinha nenhuma pessoa, nenhum justo na terra para derramar sangue pela humanidade. Então ele preparou, Hebreus 10:5, ele para entrar no mundo salvar a humanidade, ele preparou um corpo. Esse corpo é o Mashiach, no ventre de Miriam. Por isso que lá em Hebreus 10:5 diz que ele preparou um corpo para ele habitar. Então esse corpo é o Mashiach que nascia de Miriam. Gálatas 4:4 diz que o Eterno, o Altíssimo, enviou seu filho, vendo a primeiro tempo, ele enviou seu filho nascido de mulher, nascido em uma cultura que era contrária à Torá, na cultura israelita. E esse texto que nós estamos lendo aqui está dizendo o seguinte: foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro é levado ao matadouro, e como a ovelha que fica muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. E diz que pela opressão e pelo juízo iníquo, ele foi arrebatado. Aí vem a pergunta no versículo 8. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes e ferido por causa das transgressões do meu povo? Quem dentro dos Aldim, quem dentro dos judeus cogita isso daqui? Há judeus hoje que não creem que o Mashiach era o enviado do Eterno, Filho do Altíssimo. Outros não creem no seu retorno buscar um povo escolhido para o seu reino. Outros não creem nem na sua entrada nos céus, coisa prometida pelo próprio Mashiach, Yahushua Mashiach. Então nós vemos aqui que quem dentre, a pergunta do texto 8, quem dentre a geração dele cogitou isso, questionou isso? Ninguém. E quando ele morreu, deram a sua sepultura com os ímpios e a sua tumba feita pelos poderosos, no caso, Yosef de Arimateia, quando a sua morte, dá o seu túmulo novo, cavado em rocha, para que ele fosse sepultado. Então, cumpriram-se toda a palavra a respeito do ministério sacerdotal do Mashiach, feito na carne humana, cumprindo o plano da salvação para a reconciliação da humanidade. Então nós temos agora o texto ainda, no mesmo capítulo do livro de Isaías 61, versículo 1 e 2, ele vai falar para nós o seguinte, a palavra diz para nós, falando do Mashiach. O Mashiach, quando veio para exercer o seu ministério humano como sacerdote, até na casa do Pai, ele diz aqui o versículo 1, capítulo 61 de Ishaiah: o Espírito do soberano Criador Yahweh está sobre mim, pois Yahweh me ungiu. Quando o texto diz que o Espírito do soberano Criador está sobre mim, pois Yahweh me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Só voltando lá para Ishaiah, capítulo 43, versículo 12, o Eterno está dizendo que ele mesmo anunciou a salvação. Ele mesmo anunciou a salvação. E aqui está dizendo que quem vai anunciar agora é o Mashiach, que está ungido com o Espírito do Pai, o Espírito Eterno. Então vimos aqui que tudo que o Eterno fez em pró-salvação do pecador, fez através do Mashiach. Por isso que ele diz, o Judas diz que ele é o Salvador único. E a Aldade diz que ele é o Salvador único. O soberano e Criador, o Salvador único.
Porque o Mashiach, a carne do Mashiach, é apenas o instrumento pelo qual o eterno Criador e Salvador salva a humanidade. Quer dizer, você é como um soldado que vai à guerra. Um soldado que vai à guerra sem espada, ele não tem como lutar, não tem como defender a sua pátria, não tem como lutar em favor do seu povo. Assim, o eterno, sem o instrumento de resgate, seu instrumento de derramar sangue, para derramar sangue, seu instrumento de redenção, ele não podia salvar a humanidade. Então ele é o Salvador, o Criador, o nosso soberano. Ele salva através do Mashiach. Pois ele diz, eu sou o Salvador e não há outro. Mas ele usou o instrumento para salvar a humanidade. Então o Mashiach, a carne do Mashiach, nascido de Miriam, ele é o instrumento, é a oferta do sacrifício pelo pecado. Então quando há uma oferta do sacrifício pelo pecado, então o pecado é perdoado. Então só através do Mashiach, crendo nele, tendo os pecados, arrependimento dos seus pecados, recebendo o perdão dele e dos nossos pecados, é que o homem, a humanidade pode ser salva. Então nós encontramos essa realidade. Vamos para o versículo 2 que diz, no verso 1, enviou para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos oprimidos, para dar vista aos cegos. Quem dá vista aos cegos é o Eterno. Através de quê? Através do Mashiach. Quem salva, quem liberta é o Eterno, através do Mashiach que proclamou libertação, deu vista aos cegos, deu paz às pessoas que estavam aflitas, deu um coração contrito e proclamou o dia da salvação do Eterno. Verso 2, para proclamar o ano aceitável a Yahweh e o dia da vingança do nosso Criador. Então o Criador Eterno, ele vai se vingar da humanidade um dia. E quem vê essa vingança? O próprio Yahushua, o Mashiach. Ele veio anunciar a sua mensagem, que o Eterno faria tudo isso. Salva, liberta, cura, mas também ele julga a humanidade caída em pecado, né? Presa no pecado, levada sujeita à morte. Então nós vemos que é tudo através do Mashiach. E para consolar todos os tristes. Então o homem só tem alegria no Eterno quando ele aceita o Mashiach como seu Salvador, como o Redentor de sua alma. E Yahushua Mashiach, como homem, ele era um pouco menor que os anjos. Nós encontramos isso no livro de Yohanan, no capítulo 14, versículo 28. Quarto evangelho da Brit Hadashah. Yohanan, capítulo 14, versículo 28. Vamos ler aqui. Vocês ouviram o que eu disse. Vou preparar o perdão. Vocês ouviram o que eu disse. Vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso aqui nós estamos mostrando aqui, que como é que o Pai é maior que o Filho? Porque o Pai é Espírito e o Filho aqui é carne. Então quem está falando aqui é o próprio Filho, no qual o Pai habita. Mas está falando aqui como Cordeiro, falando aqui como a vítima pelo pecado da humanidade. Então é isso que ele está falando aqui. Então, se vocês me amarem, aqueles que conhecem a verdade, passassem a amar de fato e de verdade ao que o Mashiach é, amar o Pai através do Mashiach, por meio do Mashiach, porque quando você ama o Pai por meio do Mashiach, esse amor está inserido no próprio Mashiach, no próprio Yahushua. E ele vai dizer aqui, se vocês me amassem, vocês se alegrariam, porque eu disse, vou para o Pai. Então, as pessoas não se alegram. Hoje, os crentes são mais tristes que, quando estão no culto, parece que estão num velório. Tudo de cabeça baixa, tudo alheio ao que está acontecendo. Você vai para um culto hoje, quando você sai do culto, você pergunta para algum irmão, qual foi a leitura que o pastor fez na abertura do trabalho? Muitos deles não lembram
não lembro qual foi o primeiro hino oficial do trabalho, não tem tópicos da mensagem que tenha falado ao seu coração, então ele ia trazer muito pior do que quando ali entrou. Então, vocês que as pessoas não se alegram no Mashiach porque eles não amam a obra da redenção, não amam o porquê que ele veio à Terra. Ele não veio à Terra para morrer pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos pecados, já que a palavra diz que cada um morrerá pelos próprios pecados. Então nós somos sentenciados a morrer pelos nossos pecados, sim. Pecado da morte, só pecado é a morte, e somos na origem da morte física e a morte eterna. Mas um justo se arriscou morrer por nós. Para lá ele diz, Mashiach diz que ninguém se atreve a morrer por outro, mas pode ser que por um bom alguém se arrisca a morrer. Então quem é esse bom? Aquele que aceita a palavra do Criador em sua vida. Então nós vimos aqui em Hebreus, capítulo 2, lá no finalzinho da nossa Bíblia, pertinho da Revelação, que é de Apocalipse. Aí temos aí o livro dos Ivritas, né, que é Hebreus, capítulo, deixa eu ver aqui o texto, capítulo 2 dos Ivritas, versículo 6 a 10. Leamos. Capítulo 2, a 6 a 10. Diz aqui. Mas alguém testifica em outro lugar, em um lugar dizendo: o que é o ser humano para que você se lembre dele? Ou filho do homem para que o visite? Entretanto, um pouco menor que os poderosos você o fez, colocou sobre a sua cabeça honra e majestade. Ora, haja vista que ele sujeitou a si mesmo todas as coisas. Nada decretou que não estivesse debaixo do seu poder. Anaó. E vemos com os nossos olhos, indagando, não estão todas as coisas sujeitas a ele, mas ele foi reduzido por um curto período em posição inferior à dos anjos. Assim como vemos Yahushua, que em servidão sofreu e morreu no madeiro, coroado de resplendor e honra, pois pela misericórdia do Eterno, por causa da humanidade, ele morreu. Sabe por que ele morreu? Por causa do nosso pecado, pela humanidade pecadora. Então está o texto dizendo aqui que ele foi feito menor que os poderosos, e no final diz que ele foi reduzido menor um tempo, num curto espaço de tempo, menor que os anjos. Ele foi reduzido, porque anjo nenhum veio sofrer em madeira derramação pela humanidade, porém o Filho do Altíssimo, aquele que era de Vetimira, ele fez isso. Então, por um curto espaço de tempo, diz que por um curto período, em posição inferior. Quer dizer, quando o Mashiach se coloca, quando Yahushua se coloca, ele habita no Mashiach, quando Yahu habita no Mashiach, esse corpo, que é o Filho do Altíssimo, ele vai ser reduzido a uma posição inferior. Ele vai se tornar servo, como homem servo, e como servo vai ser maltratado pelos homens poderosos, vai ser torturado, vai sofrer e vai morrer, vai ser morto no madeiro. Morte essa que quem morria nesse madeiro, essas condições, era tido dentro da Torá, dentro da lei da Torá, como um maldito, pois era maldito todo aquele que fosse pendurado em um madeiro. Então vimos que ali o próprio Yahushua, o Mashiach, sendo filho do Altíssimo, se fez maldição por nós, morre em nosso lugar. Pois diz aqui o texto final, que é o versículo 10, ele vai dizer para nós, deixa eu olhar aqui o versículo 10, o versículo, nós lemos até o versículo 9. Diz que ele morreu por causa da humanidade, ele morreu. Diz que ele foi feito um pouco menor, em posição inferior aos anjos, assim como vemos Yahushua, que em servidão, como servo, sofreu e morreu no madeiro. Isso quer dizer, ele foi reduzido a menor, a posição inferior, por um tempo, curto espaço de tempo.
porque logo após a sua morte, ele ressuscita coroado de resplendor, né, e honra, e assim dos céus. Mas por que sua morte? Para livrar-nos da morte eterna, para nos resgatar, para nos levar à condição de filhos por meio da fé e ser imaculado do nome. E no versículo 10 diz assim: porque é apropriado a ele que todas as coisas sejam por ele, e quem sustenta todas as coisas, e quem sustenta as coisas, e quem fez muitos filhos à eternidade, quem traz muitos filhos à eternidade, ele é o que conduz à salvação, aperfeiçoados pelo sofrimento. Então, quer dizer, a morte do Mashiach era com o propósito de nos aperfeiçoar, né, para nos levar à casa do Pai, para nos levar à salvação. Então, por meio do seu sofrimento, hoje nós somos os chamados filhos do Altíssimo. Hoje nós temos conosco o direito de nos reconciliarmos com o Pai, de ser perdoar nossos pecados e nascermos de novo. Porque se não, o Mashiach não morre por nós, toda a humanidade estaria perdida. Mas foi do agrado do Pai fazer isso, para que por meio dele, está lá Ishaiah 53, dizendo, no verso 10, foi do agrado do Pai fazer isto, moê-lo. Por quê? Por causa da humanidade. Então ele morreu por causa do meu e do seu e dos nossos pecados. Ele não morreu porque ele merecesse morrer, mas nós merecemos a morte. E foi justamente por nosso lugar que ele morre, dando a sua vida humana, e da sua vida humana para salvar a minha vida, para a vida eterna. Então nós encontramos aqui que a razão pelo qual a palavra diz que o Eterno o fez menor que os anjos é porque ele enfrentou uma tarefa que os anjos não podiam fazer. Então, Yahushua Mashiach, em sua natureza humana, na qualidade de filho, como servo que ele veio para servir, nessa servidão que ele sofreu bastante, sofreu muito, sofreu até a morte, ele orava incessantemente ao Pai. Ele não parava de orar. Apesar de ele ser o filho do Altíssimo, ele vivia constantemente em oração. Para quê? Para que a sua carne, que era humana, sua carne que era igual a mim, igual a sua, igual a nossa, a única diferença ali que não existia nada de pecado, mas todos os sentimentos de nossa carne, todos os sentimentos humanos estavam inseridos na carne do Mashiach, porquanto ele era homem perfeito, 100% homem. E aqui em Mateus capítulo 11, vamos ler aqui o texto, ele vai dizer o seguinte para nós. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 26. Diz o seguinte: naquela ocasião, Yahushua disse: eu te agradeço, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque você ocultou essas coisas aos sábios e cultos, e as revelou às pessoas comuns e sem instrução. Sim, ó Pai, porque esta tem sido a sua vontade. Nós vimos aqui que a vontade do Pai é que a força oculta essas coisas aos entendidos, reveladas aos pequenos. Mas que coisas essas que foram reveladas ali ocultas? O que aconteceu ali, que o Pai ocultou dos sábios, dos entendidos, e revelou às pessoas comuns, as pessoas não instruídas, as pessoas que não tinham tanta sabedoria, aos simples, ele revelou. Que coisas eram essas, né? Então nós precisamos saber que esse era o plano da salvação, é o plano da piedade, o mistério da piedade, que nos é revelado, que o Eterno, ser o Criador, ele habitou em um corpo carne, e nesse corpo carne, o Eterno mesmo salva a humanidade, realiza o plano da salvação, e agora, depois desse plano realizado, o próprio Eterno, que é o Espírito Eterno, vai fazer ouvir essa mensagem das boas novas em todo mundo. Então, aqui no capítulo 26, ainda de Mateus, capítulo 26, versículo 29 e o 42, vamos ver o que está escrito lá para nós.
capítulo 26, versículo 29, diz o seguinte. 29, depois o 42. Mas lhe digo que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia que com vocês o beba de novo no reino de meu Pai. Isso aqui está dizendo que ele está aqui dizendo que ele vai morrer, pela humanidade, mas aqueles que são seus, os que nele creem, vão um dia beber novamente esse vinho, mas parece uma nova ceia, de um novo Pêssah no reino do Pai. Então, o Mashiach prometeu que um dia estará celebrando um novo Pêssah, uma nova ceia para com os seus no reino eterno. No versículo 42, do mesmo capítulo 26, vai dizer para nós o seguinte, no 42. Pela segunda vez ele saiu e orou, dizendo, Abi, que é Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a sua vontade. Quer dizer, o Mashiach, o Filho do Altíssimo, ele estava diante da morte, ele estava diante do monstro da morte que todo ser vivo teme até passar por ele. E ele, como ser humano, foi diferente, ele temeu diante da morte. Ele temeu diante da morte. E quando ele, na oração, ele orando ao Pai, ele suplica para que aquele cálice de sofrimento passasse dele. Mas não sendo possível que cumprisse. Então ele está aí como homem, Filho do Altíssimo, orando ao Pai. Você vê que ele é uma constante oração, ele está pedindo ali que, se possível, está temendo, mas que possas fazer em sua vida tudo com vontade do Pai. Alguém diria, mas sendo ele Filho do Altíssimo, não podia ele se livrar daquele castigo, se livrar daquele momento de sofrimento e morte? Não, porque ele veio morrer pela humanidade, pelo pecado da humanidade. Ele veio para que nos dá vida e vida abundante. Se o Eterno, leva o seu filho, o Mashiach, a se negar à morte, se negar àquele sofrimento do madeiro, derramar o seu sangue, a humanidade toda estaria perdida. E o Eterno não faria isso, porque ele agiu em favor da humanidade. E como está escrito no texto, e ele agindo, ninguém pode impedir. Então vimos aqui que no nesse capítulo de Mateus 26, ele deixou bem claro que a sua missão como homem e uma vida de oração em favor, em busca de um socorro vindo do próprio Altíssimo. O Altíssimo, Criador e Salvador Yahweh, veja bem que aqui nós temos o Altíssimo, o Criador e Salvador. Ele é o Altíssimo, ele é Yahweh, ele é o Eterno. Então, que é o Salvador, que é Yahweh. Né? Quem é esse Altíssimo, Criador e Salvador? Yahweh. Ao se revelar ao mundo em forma de carne, quer dizer, revelou-se ali em forma de carne, ou revelou-se na carne, né? Quer dizer, que ele não nasceu de Miriam, quem nasceu de Miriam foi o Mashiach, mas aquela carne que nasceu de Miriam, preparada em seu ventre, é o templo, aonde o templo humano, é o templo físico, aonde o Eterno, que é Espírito, vai habitar. Pois a palavra vai dizer isso, que o Eterno está no Mashiach, habitando entre os homens, né, para reconciliar o mundo consigo mesmo. Então vimos aqui que nessa forma, através do corpo do Mashiach, quer dizer, como é que ele se manifesta em carne, ou na carne? Através do corpo do Mashiach, porque quem tinha carne era o corpo do Mashiach, o qual era o seu próprio corpo. O corpo do Mashiach, daquele que nasceu de Miriam, foi gerado lá no ventre dela, era o corpo do próprio Pai Celestial. O Pai Celestial não tinha um corpo, mas agora está ali um corpo
visível, que era o corpo do Filho, que era do corpo do Pai invisível. Aquele corpo do Filho era o corpo do Pai invisível. Colossenses, já falamos esse texto no início, mas agora nós vamos ler. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, do versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Ele vai dizer aqui, verso 13. Ele nos resgatou, ele quem? O Eterno, através do Machia, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou em segurança para o reino do seu Filho amado. O Filho amado aqui é o Machia. Então ele diz que esse Filho amado dele tem um reino. Ora, quem tem um reino é rei. Por isso que ele é o rei eterno. Ele é o rei dos céus. Ele é o rei do resplendor celestial. Mas ele é o Filho amado. Por que é o Filho amado? Porque foi gerado no ventre de Míria e nasceu. Ele é o primogênito da criação, o primogênito da filiação. Agora, para sermos filhos do Altíssimo, lá em Giovanna, capítulo 1, diz que nós vamos ser agora filhos do Altíssimo, crendo no nome de Yahshua Mashiach. Quando nós cremos no nome de Yahshua Mashiach, obedecendo a sua palavra, então nós nos tornamos filhos do Altíssimo, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então, o Eterno é o Salvador, é Ele que perdoa. Mas em quem temos essa redenção? Em quem temos esse perdão dos pecados? No Mashiach. Se não for através do Mashiach, ninguém vai ser salvo. É o que está dizendo aqui. Agora vai dizer no versículo 15, o qual, que é o Mashiach, aquele nasceu de Míria, que é o que morreu no madeiro por a humanidade, morreu por causa da humanidade. Então, o qual é a imagem, ou a pessoa visível do Pai invisível. Então, quer dizer, aonde está o corpo do Pai e o corpo do Filho? Não existe dois corpos. O povo diz por aí que o Pai é um e o Filho é outro. Cada um tem um corpo diferente? É possível isso? Existe até uma foto aí, em um quadro, de 3 pessoas, 3 corpos lá. O pai, um senhor já bem ancião de longos dias, um jovem de um lado e outro jovem de outro. Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como dizem, o Espírito Eterno chama Espírito Santo. Então, quer dizer, olha, se espírito é um ser abstrato. Espírito não tem corpo. Então, o Pai Eterno, que é Espírito, para entrar no mundo para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade, o que ele fez? Preparou um corpo para si. Que corpo é esse? O corpo que é o do Filho do ventre de Míria. Então, ele preparou o corpo para quem? Para si, para ele habitar. Então, esse corpo, agora, Shaw vai dizer que esse corpo é o corpo do Pai. É a imagem, que ele é a imagem, ou a pessoa do visível do Pai invisível, versículo 15. Que é o primogênito da criação. Então, nós temos aqui, compreende isso aqui, porque senão a gente vai fazer uma baita de uma confusão. E aqui em Filipenses, capítulo 2, ainda, voltando um pouquinho aqui, no mesmo livro, aqui, pertinho de Colossenses, vamos voltar aqui, capítulo 2, versículo 7 e 8. Capítulo 2 de Filipenses, verso 7 e verso 8. Lá no texto que nós lemos, de Colossenses, diz que ele nos resgatou, que ele, o Criador, por meio do qual é a sua imagem, ele nos trouxe o perdão dos nossos pecados. É nele que temos a redenção dos nossos pecados, né? O que é o Filho, o Rei do seu Filho amado, nós somos levados para esse reino. É a promessa que temos de ser levados no dia desse reino, onde tomaremos vinho novamente na ceia do pêssego do Eterno, sendo pelo próprio Yahshua, o Mashiach. Então aqui está dizendo, mas ele foi humilhado. Lemos o texto aqui que ele foi humilhado, se habitando no corpo de carne e morrendo e remoção no madeiro
morte do maldito, uma pessoa amaldiçoada. Mas aqui no verso 7 vai dizer então o seguinte: mas ele humilhou-se, assumindo a posição de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Quer dizer, isso é humilhação. E como é que se humilhou? Ele humilhou-se, né? Assumindo a posição de servo. Quer dizer, que ele assumiu. Ele disse que ninguém toma a minha vida, eu a dou espontaneamente. Ninguém tomou a vida do Machia, a força, não. Ele deu essa vida espontaneamente. Porque ele podia muito bem dizer, não, ninguém vai me matar, ninguém vai me pegar, e quem ia botar a mão no Machia? Todos seriam fulminados. Então ele se deu, ele se entregou. Então aqui está dizendo que ele humilhou-se, assumindo a posição de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. E estando na forma de homem, ele humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte no madeiro. Então nós vimos aqui que ele fez isso por conta própria, porque ele veio para fazer, porque ele quis fazer para salvar. Por quê? Por causa da humanidade. Ele morreu pelo pecado da humanidade. Porque se não for assim, ninguém salvaria. Então, na forma humana, que é a forma que ele tomou, diz o seguinte: isto é, no corpo de sua própria carne, quer dizer, de quem é a carne do corpo do Eterno. Quer dizer que, na forma humana, isto é, no corpo da sua própria carne. Quer dizer, vamos ler o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 17 ao 23. Efésios capítulo 1, 17 ao 23. Pedindo para que o Eterno, por meio do nosso Salvador Yahushua, quer dizer que o emissário Shaul que estava pedindo oração, que orassem, né, por eles, né, então assim, por isso, desde o verso 15, por isso a gente já ouviu falar da fé de vocês, tem Yahushua, nosso Salvador, então assim, não cessei de agradecer a vocês, de agradecer o Eterno por vocês, orar por vocês, né, Shaul fazia isso, lembrando sempre de vocês nas minhas orações. Então, o que na oração de Shaul que ele fazia? Pedindo para que o Eterno, por meio de nosso Salvador Yahushua, o Machia, o Pai da eternidade. Quem é o Pai da eternidade aqui? Yahushua, o Machia, aquele Pai eterno, lá de Ishaial, capítulo 9, versículo 5, que na corrompida é versículo 6. Então você vê aí que realmente o emissário, o apóstolo, está orando pela igreja, pelos irmãos, pelo povo da sua raça, pedindo para que o Eterno, por meio de nosso Salvador Yahushua, quer dizer, o Eterno vai agir na vida dessa pessoa através da oração de Paulo, de Shaul, por meio de nosso Salvador Yahushua. Quer dizer, esse pessoal tinha que ter fé no Salvador Yahushua, tinha que ter fé no Machia. Então, diz que o Pai da eternidade lhes dê o dom do Rua, que lhes dará sabedoria e revelação para que vocês possam chegar ao pleno conhecimento dele. Quer dizer, o Eterno quer o quê? Que nós cheguemos ao pleno conhecimento dele, da sua palavra. Mas isso só acontecerá se recebermos o Rua, o Espírito Eterno, que nos dá sabedoria para isso, nos dá revelação para isso. Então essa era a oração de Shaul por os seus, pela igreja, pelos que estavam nascendo na igreja como seguidores do Machia. Mas ele orava ao Eterno, pedindo por meio de nosso Salvador Yahushua. Quer dizer, Yahushua era o intermediário, era o porta-voz, é o canal. Por isso que o Machia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é verdade? Então nós encontramos aqui esse texto muito rico. No versículo 18 aí diz o seguinte: e que a mente de vocês seja iluminada, para que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e saibam como são grandiosas as riquezas da sua herança,
que ele prometeu aos eleitos. E muitos crentes, muitas pessoas não obedecem, não são fiéis ao Criador, porque eles não conhecem essa grandeza dessa eleição. Eles não conhecem a grandeza, a promessa do Eterno, eles não creem. O que eu não conhecer aqui, que eu digo, é não crer. E não crer por quê? Porque não conhece. Como eu vou conhecer, crer em algo que eu não conheço? Então eu preciso conhecer, não porque o homem diz, mas porque o Espírito Ruach HaKodesh, o Espírito Eterno, ele nos revela, ele nos ilumina, ele nos dá luz para conhecermos essa grande verdade com tanta profundidade, sabendo das riquezas da herança que nos está proposta, que nos foi prometida. Então nós vemos aqui que no versículo 19 ele diz ainda: e quão imenso é o seu poder, que atua em nós, que confiamos nele. Nele quem? No Eterno, por meio do Mashiach. Esse poder que atua em nós é a mesma força poderosa que ressuscitou o Mashiach dentre os mortos. Aquela força poderosa que ressuscitou o Mashiach, do Eterno ressuscitou o Mashiach dentre os mortos, é o mesmo poder que trabalha em nós, aquela mesma força poderosa que atua em nós, os que cremos, temos esperança. E o fez sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de qualquer governante, autoridade, poder e domínio, e acima de qualquer nome que se possa ser invocado, não só neste mundo, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Kenésia, que é o seu corpo, e o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então vemos aqui que a igreja é o complemento do corpo do Eterno na terra, que é o corpo do Mashiach. Então aqui está a noiva do Cordeiro, a composta pelos eleitos, que o Eterno nos abençoe, nos capacite a entender essa grande verdade a respeito da vida eterna, que o Eterno nos prometeu, a eleição que ele nos fez, a promessa que ele nos fez dessa eleição, de sermos herdeiros dos reinos do seu Filho amado, do Mashiach, o reino que está nos céus. Que o Eterno nos abençoe em nome de Yahushua.